Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Áreas Contaminadas. Nesse episódio eu converso com meu amigo João Paulo Dantas. O João Paulo, como vocês vão ver na apresentação dele, é geólogo, ele também é nosso aluno no gerenciamento de áreas contaminadas, ele tem muita história bacana para contar. O foco desse podcast, das histórias que ele conta, como formar uma boa equipe. Ele formou uma equipe de trabalhos de campo na Rastec. A Rastec é a empresa que ele trabalha. Ele montou uma equipe, depois ele saiu de onde ele estava, da sede dele no Rio de Janeiro, vem para São Paulo e trabalha um outro tipo de comunicação. Ele saiu do campo para o escritório, onde ele lida com muita gente também de nível superior, engenheiros ou geólogos, e ele trata muito da importância da comunicação nesse episódio aqui do podcast, e acho que vai ser interessante. Recomendo que vocês ouçam com atenção as histórias dele. E mais, ele dá uma dica muito valiosa, ele dá uma referência sobre um calculador de risco para a intrusão de vapores. Tá? Esse calculador é uma ferramenta da EPA, aberta, qualquer um pode usar, tá? Então vai ficar na descrição desse episódio, seja no Spotify, no site da ECD Ambiental ou no próprio YouTube. Seja onde for, vai ficar esse link disponível para vocês. Ainda continuando aqui com nossas mensagens, essa introdução que eu gosto de fazer, que eu tenho começado a fazer nos episódios aqui do podcast, eu gostaria de falar sobre algumas mensagens que eu recebi. Mensagens abertas, portanto, não há problema em falar o nome das pessoas aqui. Eu gostaria também que vocês me dessem dicas, me dessem feedbacks, sugestões, críticas, etc. Eu estou lendo as mensagens que eu recebo, eu gosto muito dessas mensagens, elas me dão muita força para continuar aqui, né? São realmente um incentivo muito bacana. Minha amiga, colega da Unesp Sorocaba e aluna do Senac, a Natália Weg Bonner, me diz que foi uma excelente live, né? Falando sobre a live que fizemos com o Rodrigo Cunha. Ela diz: parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, Marcão. Está contribuindo muito para a nossa área. Natália, muito obrigado pelas palavras. Obrigado mesmo. Vale bastante para mim. O Felipe Prenholato, do canal Valor Ambiental, aliás, acompanha o canal dele. O canal chama Valor Ambiental, canal bem interessante. Ele fala sobre a engenharia ambiental e vários segmentos ambientais, né? Não só de áreas contaminadas, mas ele fala bastante coisa lá. Recomendo que vocês acompanhem o canal dele. Ele disse que continua acompanhando o canal. Para quem trabalha com gerenciamento de áreas contaminadas, o conteúdo é fantástico. Felipe, obrigado pelas palavras também. Minha aluna Débora, ela diz assim: sempre com excelentes conteúdos e uma didática inigualável. Parabéns, né, para mim, professor Tanaka. A Juliana Belotti fala também que está acompanhando as aulas, são objetivas, esclarecedoras. E a Alice Dalmônica diz que conheceu o canal há pouco e está consumindo todo o conteúdo, iniciando agora os podcasts. O assunto é complexo e ao mesmo tempo maravilhoso. Ela diz que a ótima didática do professor com linguagem acessível e sem enrolação. Eu recebi outras sugestões também que eu prometo levar em conta nos próximos vídeos e nos próximos podcasts. Eu estimulo todos vocês a me mandarem esse tipo de pergunta, de questionamento para eu acompanhar. Mas falando aqui sobre essas 3 últimas amigas, né, que mandaram essas palavras maravilhosas aqui, elogiando a minha didática, isso é bem interessante. Eu comecei a dar aula na pós-graduação em 2014, lá no Senac, né? Então, em 2014, eu fui chamado pelo Rodrigo para dar algumas aulas e estou lá até agora. Então a gente vai desenvolvendo, né, uma certa necessidade de conseguir transmitir aí a mensagem de modo que as pessoas aprendam, né? Mais importante do que eu transmitir é a pessoa aprender. Então a gente vai, com esse tempo, vai aprendendo a fazer isso. E eu continuo aprendendo e pelas palavras eu tenho sido relativamente bem sucedido nessa missão. Mas também outra coisa que eu aprendi bastante
É uma história curiosa. Eu entrei na faculdade, na graduação de Engenharia Ambiental, tinha mais de 30 anos já, né? Já estava com mais de 30 anos quando eu comecei a fazer Engenharia Ambiental. A minha graduação original é em Licenciatura em Educação Física. Tá? Então eu me formei em Licenciatura em Educação Física lá na USP em 1994. E a faculdade de Licenciatura em Educação Física é muito rica, dá muita ênfase nos estudos de pedagogia, né? Então eu tive uma formação bastante forte em didática, em processo ensino-aprendizagem, lá na minha graduação original, que é em Educação Física. Daí eu dei aula no ensino fundamental, dei aula no educação infantil, Fundamental 1 bastante, né? Um pouquinho, só 2 anos no Fundamental 2, mas eu dei 15 anos de aula numa escola técnica, né? Escola Técnica Guaraci Silveira, ETEC Guaraci Silveira, em Pinheiros. Eu dei aula para o ensino médio e isso é uma escola assim inigualável, né? Se a gente consegue fazer 40 alunos do ensino médio prestar atenção no que você está falando, isso você é um cara vitorioso. Então, depois que eu consegui 15 anos dando aula no ensino médio, aí dar aula para pós-graduação é bem mais tranquilo, embora o assunto seja muito mais complexo, né? Gerenciamento de áreas contaminadas. Então é isso, obrigado pelas palavras, pessoal, e espero que vocês gostem dos podcasts, dos conteúdos, dos vídeos, das newsletters, de tudo. Espero que vocês gostem e se por acaso não gostar de alguma coisa, me avisa, tá bom? Obrigado, fiquem com as palavras de João Paulo Dantas. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, sei lá, boa noite, quando estiverem ouvindo a gente. Eu sou o Marcos e hoje eu vou falar com o João Paulo Dantas. João Paulo Dantas é geólogo. E eu vou deixá-lo se apresentar aqui. A gente tem convivido bastante no nosso curso do gerenciamento de áreas contaminadas e ele vai trazer um assunto bem interessante para vocês. João, bom dia, boa noite, sei lá. Se apresenta para a gente, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. É um prazer estar aqui junto com você e com os escalafobéticos que abriram esse nosso episódio. É um prazer imenso, eu me chamo João Paulo, tenho 30 anos, sou geólogo formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu vim aqui bater aquele papo sobre o GAC, trazer algum conteúdo, trazer alguma novidade aí para o pessoal que ouve o podcast. Pô, legal, João. Obrigado pela presença. João, vamos começar pela sua trajetória acadêmica e que te levou ao GAC, né, ao Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Por que você foi ser geólogo e quais foram os caminhos que te levaram ao GAC? Imaginando que na sua geração de geólogos, né, o grande apelo do geólogo é ir para a mineração, para o petróleo, mas você acabou, como outros geólogos, vindo para a área ambiental. Então, como é que foi esse caminho aí? Marcão, essa história se remete a 2006. Eu tinha 16 anos, estava fazendo o meu terceiro ano, me preparando para fazer o vestibular, e eu não tinha uma área assim específica que eu gostaria de atuar, não tinha aquele sonho. Na verdade, eu até tinha. Eu gostaria de ser, na época, bombeiro militar do Rio de Janeiro. Então, a prova do bombeiro ela era junta com a prova da UERJ. Então, eu fazia a primeira fase da UERJ, certo. E na segunda fase, quando o candidato escolhe uma cadeira para concorrer, o bombeiro estava junto. E o meu pai, ele foi funcionário da Petrobras, certo. E na época, dentro da companhia, se tinha o geólogo como o rei da companhia, né? Certo. Que era o cara que era responsável por fazer o modelamento dos reservatórios, de pegar os dados indiretos de geofísica e fazer o modelamento do reservatório. Então, ele via esse grande destaque, ele via um potencial para atuação, até pelo advindo do pré-sal. Naquela época ainda não estava tão concreto, mas ele, de dentro da companhia, conseguia vislumbrar esse horizonte. Legal. Então, ele botou aquela pilha em mim. Nas faculdades às quais eu concorri, eu comecei a diversificar os cursos. Na verdade, eu não pus geologia para tudo. Certo. Eu pus geologia na UERJ, certo. E na Rural. Certo. Eu não pude fazer a prova do bombeiro, porque eu estudava, eu era um ano adiantado na escola, então eu tinha 16 anos, e pela idade eu fui travado. Certo. Acabou que no resultado, passando de 2016 para 2017, eu tive aprovação na UERJ e na UFRJ e na Rural para geologia, e eu acabei optando pela Rural.
por fazer geologia. Certo. Dentro da geologia, como você falou, as duas maiores vertentes, a mineração e o petróleo. Naquela época, a construção civil Sim. era muito importante, o mercado estava bem aquecido, estava absorvendo bastante profissionais. Então, eu acabei migrando aí primeiro para a construção civil Certo. e depois vindo para a GAC. Durante o curso de geologia, eu não tive assim uma área que eu gostaria de seguir, algo que eu me apaixonasse. Certo. É um curso que ele é muito generalista, Certo. além de específico. Na verdade, a geologia ela é muito bonita Sim. em sua forma generalista. Certo. A forma específica é bem pesada. Então, Sim. o pessoal que está fazendo geologia, que pensa em fazer geologia, é um curso bastante legal e bastante diversificado. A gente vê nas aulas que você gosta da geologia, né? Assim, aplicada ao GAC. Você gosta bastante da geologia aplicada ao GAC, você sempre conversa sobre isso, se remete a isso. E daí agora eu vou fazer um outro tipo de pergunta para você. Você gosta mais da geologia ou do Botafogo? A torcida do Botafogo diz que o botafoguense ele não escolhe, né? Ele é escolhido. Então, o botafoguense em si, a partir de um determinado ponto da vida dele, ele descobre que ele foi escolhido. Então, uma das grandes paixões da minha vida é o Botafogo, com certeza, né? Legal. Tá. Mas voltando um pouquinho na primeira pergunta, acabou que eu não respondi ela por completo. Como que a GAC surgiu na minha vida? Como eu disse anteriormente, tinha aquele background de construção civil, então eu tinha experiência com sondagens SPT, sondagens rotativas, ensaios de palheta, o próprio CPT, a retirada de amostras informadas com o amostrador Shelby. 2013 para lá, esse mercado ele veio desaquecendo, bateu uma crise muito grande, então muitas portas de trabalho foram fechadas e acabou que eu saí da empresa que eu atuava. Certo. Mas eu tive muita experiência de campo no tempo que eu atuei lá. Eu viajei, eu fiz projetos no Pará, em Goiás, no Espírito Santo, aqui no litoral de São Paulo, em São Sebastião, um projeto grande. Certo. E então eu trazia essa bagagem. E na época eu tinha uma namorada que ela trabalhava com GAC, ela tinha começado a trabalhar com GAC. Então a gente tinha muito conteúdo de conversa sobre o GAC. E foi aí que eu comecei a dar aquele estalo de, poxa... Esse negócio é legal. Esse negócio é legal e eu tenho que contribuir com esse negócio. Sim, com essa experiência da geotecnia contribui muito, com certeza. Então, a partir desse contato, eu comecei até a me interessar mais e começar a ler algumas coisas específicas sobre o GAC, nada muito aprofundado, mas para poder ter aquela conversa, para poder ter aquela troca de informação. Em 2017, certo. Eu vi na internet um anúncio de uma vaga para a Rastec e eu resolvi me inscrever. Eles procuravam especificamente um geólogo. Como eu tinha formação em geologia, eu resolvi me inscrever. Então, fui chamado, fiz o processo seletivo. Quem me entrevistou foi o meu gerente atual, Marcos Vinícius. Certo. Ele apostou em mim, entrei na Rastec e estou aí até hoje, uns 3 anos e meio. Legal, eu conheço bem o Marcos também, né? Bem, sim, né? Ele foi nosso aluno também na remediação, é um cara bem dedicado, bem estudioso e certamente vocês se deram bem ali nesses 3 anos e meio. Com certeza, com certeza. E daí você entra no GAC, trazendo essa bagagem. Poxa, eu conheço muita gente que vem da geotecnia, né? Tem a Luana, que foi aluna nossa e é parceira de trabalho minha, e tem o Newton, né? Que participou da nossa live aí, que a bagagem toda que ele tem, ele trouxe da geotecnia. Então, a descrição do material, né? A descrição do material da sondagem, a experiência que vocês trazem do campo é excelente. Você ter trabalhado com o VN-Test, né, a palheta, provavelmente torque, né, no SPT, o CPTU e tal, te dá uma visão muito importante para nós, né, que pouca gente no GAC tem. Então isso é uma vantagem importante que você traz, sim. Verdade, Marcão. E eu tive sorte que na minha entrada para a empresa, para a Rastec, eu fui alocado em um projeto no qual o ponto central era a remediação da fonte secundária por escavação. Certo. Então, nós tínhamos a oportunidade, dentro do contrato, de fazer uma investigação para remediação
que é algo que é tão batido por nós, né? Como Sim, tão necessário e que sim, nem sempre a gente tem essa oportunidade. sim. Então, dentro do projeto, vendo essa possibilidade, foi um ponto que eu resolvi atuar, eu chamei essa responsabilidade, Legal. e a gente conseguiu performar, fazendo sondagens específicas para otimizar a cubagem e Certo. otimizar os recursos do próprio cliente para fazer essa remoção de fontes secundárias. Sim. Esse foi um projeto bem interessante, né? Não só tecnicamente, né, no sentido de dar o resultado que o cliente precisava, que vocês queriam, mas foi um projeto interessante no sentido do seu crescimento dentro da empresa, como um gerenciamento de projetos, de pessoas. Conta um pouco como é que foi essa dinâmica aí, João. Na Hashtag, a gente tem essa oportunidade de troca, né? De troca de conhecimento. Troca de conhecimento e da própria desenvolvimento da equipe em si. Eu vi essa oportunidade nesse projeto e a gente fez uma análise do equipamento que a gente tinha, Sim, então eu identifiquei assim poucos equipamentos que precisavam para a gente começar esse trabalho de investigação para remediação. certo, E na época eu lidei com auxiliares, os auxiliares não tinham nenhuma experiência. certo, Então o meu primeiro desafio foi pegar aquela galera, selecionar dentro dos colaboradores que a gente tinha, o pessoal com um perfil mais voltado para o campo, mais voltado para o trabalho de sondagem, e começar a educar essa equipe para o trabalho de sondagem desde o começo. eles Então não eram da sondagem, eles eles não eram... eram das sondagens, eram Ah, auxiliares gerais. caramba, E o meu desafio foi transformar eles em sondadores e auxiliares de sondagem. nossa, certo, vamos ver E, como é que você conseguiu. e foi muito legal porque eu fui a campo e eu ensinei o beabá, né? É, Certo, quais equipamentos nós utilizamos, como utilizamos os equipamentos, como fazemos as montagens. Então, depois que o pessoal pegou isso daí, eu consegui trazer os conceitos de GAC, os conceitos de cuidado com as amostras, o certo, conceito das descrições, o conceito das varreduras de voláteis, o conceito de conservação das amostras, e comecei a passar para os caras, porque, Marcão, eu acho muito importante o profissional, independente da área do que ele está atuando, certo, ele saber o porquê que ele está fazendo aquilo, sim, ele saber o que que significa aquilo e qual a importância daquilo para um processo mais para frente. Na geotecnia, eu trabalhava com os ensaios e eu passava os ensaios para os engenheiros geotécnicos. certo, Então, eu não via o produto final. E era uma necessidade minha, né? Na época, eu até pensei em fazer engenharia civil para ver o produto final. Poxa, eu vou ficar sim, nessa área, eu quero ver o produto final, eu quero ver o negócio acontecendo mais para é, frente. E na sondagem ambiental, eu queria trazer esse conceito para o pessoal, né? Tipo, sim, você não está fazendo força aqui, você não está coletando essa amostra, por que você tem que coletar essa amostra? Pô, olha aqui, olha o que vai dar esse projeto. sim, Olha o que o seu cuidado com a amostra está trazendo de benefício para os dados que vão ser guias desse projeto. Então, foi muito legal que eu expliquei lá para o pessoal do conceito de volatilização até a utilização de um datum, sei, sei, da importância da utilização de um datum. certo, E foi muito gratificante ver essa equipe, depois de um tempo, executando as tarefas de campo de forma autônoma. sim, Não tinha que ter, eu não tinha que estar lá certo, falando como que os caras tinham que fazer para eles fazerem o serviço dele. Dentro da equipe, a gente foi identificando uns que eram líderes naturais certo. e os outros que tinham mais uma tendência de auxílio. Foi muito gratificante realmente ver esse pessoal se desenvolvendo nesse serviço. Quanto tempo demorou, João, para desde o começo? Os caras não sabiam nada. Você tinha provavelmente uma sondagem manual, tinha que até montar o tripé, né? Quanto tempo demorou desse princípio até vocês terminarem o projeto onde eles tinham essa condição de trabalhar sem você? Então, era um projeto de longa duração. Então, a gente teve bastante tempo. Foi realmente uma escola prática, Legal, parecido com o que a gente tem no Senac lá, né, que a gente certo? pode visitar o campo e executar. Eu estimo para você aí que 6 meses a um ano, acho que no final de um ano, eu tinha a tranquilidade de deixar eles no campo, Sim, inclusive para descrições de solo. A gente teve profissionais que se destacaram e que faziam isso muito bem. sim. Caramba,
O Newton e eu conversamos aí há pouco tempo numa live, e também com a participação de outras pessoas, a Luana era uma delas, e falou que era importante ter uma escola também para sondadores, né? Ter um curso, sei lá, enfim, para sondadores. E daí o Newton explicou lá da dificuldade em fazer isso, que demandaria um certo tempo para transformar uma pessoa comum num sondador, né? E você está falando que deu trabalho, mas você conseguiu. Então você é um privilegiado nesse sentido. Porque lá também, Marcão, era um intensivão, né? A gente não tinha muito tempo para descansar, ou muito tempo para esfriar os conceitos. Então era todo dia no campo, mas também tinha suas facilidades, porque era o mesmo site. Sim, Então as camadas hidroestratigráficas, elas acabaram que ficaram conhecidas do pessoal. certo, Logicamente, quando eles saíram para outros projetos, aí, ao mesmo tempo, vieram novos desafios. certo. E só que a gente tem o privilégio hoje em dia da tecnologia em prol da comunicação, né? Sim, Então, mesmo em outros projetos, era muito fácil eles se comunicarem com a gente. certo, Quando eles iam para outros projetos, eles iam com os encarregados de campo certo. ou com os analistas da Rastec. Então, eles não ficavam também de forma autônoma nos outros projetos. Mas qualquer dúvida era muito rápido, eles já coletavam o material, já tiravam foto, mandava áudio, entrava em contato. Então a gente conseguia acertar isso com muita facilidade. A Rastec ficou com essas equipes, essas pessoas, para fazer esse tipo de trabalho. Então, em outros lugares. Ou eles foram Exato, realocados para outras funções? Não, continuaram fazendo isso. exato. Enquanto o nosso projeto durou, essa equipe atendeu fora, então a gente já tinha uma equipe qualificada para fazer a sondagem, então essa equipe atendeu outros projetos. Quando o nosso projeto terminou, ela continuou atendendo outros projetos. Na verdade, essa equipe sofreu uma mudança, né? Hoje em dia não é a mesma equipe original, ela ainda continua, mas com outros integrantes. E daí você terminou esse projeto e em que momento, ou durante o projeto, ou depois do projeto, que você veio para São Paulo? Como é que é a diferença, o trabalho, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo? Marcão, Rastec, nós temos uma equipe de gerenciamento de áreas contaminadas aqui em São Paulo e nós mantínhamos uma equipe técnica de gerenciamento de áreas contaminadas no Rio de Janeiro também. Certo, Depois de um tempo, acho que foi em 2019 para cá, o nosso gerente ele resolveu, por estratégia, concentrar o corpo técnico do certo, GAC aqui em São Paulo. E lá no Rio, dentro da nossa unidade, a gente tem o nosso corpo técnico de gerenciamento de resíduos. certo, Então, acabou acontecendo essa separação. Foi um desejo dele e foi um desejo dele trazer algumas pessoas do corpo técnico do Rio para São Paulo. certo. Mas ao longo desse caminho da minha vinda de São Paulo para o Rio, tiveram alguns obstáculos a serem ultrapassados. E uma história boa também é como eu consegui me destacar dentro da empresa ao Sim. ponto do pessoal de São Paulo saber que existia um João no Rio É. de Janeiro Então, pois que é, fazia um bom trabalho, né? porque senão eles Mas já estavam aqui, né? Como é que vai vir os caras do Rio para cá, né? sim, sim, sim. Os caras puxando o S no som de X aqui E... para São Paulo. Eu sempre fui um cara muito interessado no conhecimento e não interessado na parte superficial do conhecimento, né? Muitas pessoas elas classificam isso como a descrição do nerd. O Certo, nerd é aquele cara que ele não se contenta em saber que a caneta é azul. certo. Ele quer saber por que azul, por que escolheram azul, como que faz a tinta ficar azul, por que o azul é melhor. Por que ela não escapa do E outro lado da caneta? exato. A gente teve uma oportunidade de um cliente lá no Rio de Janeiro. Na verdade, era um cliente nosso há um tempo, né, desde da preliminar, e eles estavam com um caso lá que foi feita a avaliação de risco e tinha um risco potencial para intrusão de vapores. Então nós montamos, na verdade, o supervisor técnico aqui, que é o responsável técnico da Rastec aqui em São Paulo, ele montou duas propostas comerciais, uma proposta mais convencional Certo, do Poção, certo, que na verdade foi o adensamento dos poços certo, para pegar a alíquota de água numa resolução melhor, e ele montou uma proposta de intrusão de vapores.
para a gente fazer já o subslab, já pegar o dado direto Certo. e dar um resultado mais refinado. Fizemos a apresentação para o cliente, conseguimos mostrar que o subslab era muito melhor para a finalidade que ele precisava, e aí caiu no meu colo esse desafio. Faz lá, Subslab. Faz lá o subslab, interpreta lá o subslab e traduz o subslab para o órgão ambiental do Rio de Janeiro. Certo. Foi um desafio muito grande, mas como eu te falei antes, eu não quis ficar na superficialidade do assunto. Então, foi um tempo que eu me dediquei para aprender sobre o assunto. No caso, na época, isso foi no final de 2017. Certo. Eu lembro que dentro das minhas pesquisas, eu achei a VISLE, que é a Vapor Intrusion Screen Levels Calculator, Certo. da EPA. Certo. Eles tinham lançado a versão 3.5 em junho de 2017. E eu comecei a fazer a minha pesquisa para esse trabalho lá para outubro de 2017. E eles tinham uma planilha que é uma planilha de avaliação de risco, Certo. só que voltada para a intrusão de vapores. Ela era muito mais simples, mas ela já tinha aquele output mais friendly, mais amigável, né? Certo. E mais digerível assim para quem vai consumir esse resultado. Vapores hidrocarbonetos, João? Ou vapores em geral? Em geral. Hoje em dia, eu fiz uma pesquisa rápida, eles não disponibilizam mais em planilha, mas eles têm no site deles a oportunidade de você fazer um input e ele te dá um output pelo site deles. Certo. Eu vi nessa ferramenta uma oportunidade de fazer algo diferente e de ter uma confiabilidade no meu tratamento de dados, né, no que eu estava falando. Então, eu apliquei essa ferramenta, a gente enviou o estudo, e na Rastec, desde aquele momento, a gente tem um padrão a ser seguido que as nossas produções técnicas ela passa pelo crivo do supervisor técnico, Sim. que é o responsável técnico da empresa. Em última análise, ele que vai assinar o nome dele. Sim. Certo. Então, quando ele bateu o olho nesse relatório, ele viu uma coisa que ele não tinha visto antes. E ele viu, poxa, quem escreveu isso aqui? Sim. Foi o João, lá do Rio. E ele é um geólogo de vasta experiência no GAC, Leonardo Garcês. Sim. E ele tem dentro de suas especialidades justamente a avaliação de risco. Sim. Então, foi algo que chamou a atenção dele, ele gostou bastante do resultado, procurou saber com o Marcos. Marcos, quem é esse João? Menino aí? Quem é esse menino aí? Então, essa foi a oportunidade que linkou a minha vinda aqui para São Paulo. Certo. Porque se eu passasse o tempo que eu passei na empresa lá no Rio de Janeiro, acomodado, fazendo mais do mesmo, certo. Instalando subslabs, instalando lá, 50 subslab, tá aqui, deu 10, toma aí, né? Pronto, tá aí o resultado. Eu não teria esse destaque para chegar ao ponto de ser convidado a vir para São Paulo, para compor o time aqui em São Paulo. Então, foi essa passagem aí, foi esse a mais que eu fiz, foi esse procurar sem ser exigido, certo, que me proporcionou um crescimento profissional e uma vinda para São Paulo. E há quanto tempo você está em São Paulo já, João? Estamos no mês 7, tem 1 ano e 7 meses. Caramba. Eu acabei vindo na virada de 18 para 19. Certo. Eu acabei vindo na virada de 18 para 19. Em 18, meu gerente, Marcos Vinícius, ele lançou o desafio, ele lançou um projeto de carreira aqui em São Paulo para mim. Certo, certo. E eu topei. Legal. Eu topei, fiz os ajustes e vim aqui para São Paulo, para atuar junto com a equipe de São Paulo. A Rastec, a gente conhece há um bom tempo, é um gigante, né, no setor de saneamento, de aterros e tal, e nós sabemos que ela tem o setor de GAC já há um bom tempo. O setor de GAC é representativo dentro do monstro da Rastec? Ou é alguma coisa que eles olham meio de lado? Fala, fica aí um pouco mais, vamos ver o que está acontecendo. Como é que o setor de vocês é encarado dentro daquele monstro? Nós temos um setor bastante significativo, até porque nós temos os 2 braços, né, de gerenciamento de resíduos e de GAC. Hoje, aqui, GAC São Paulo, de funcionários, nós devemos ter aproximadamente 70 funcionários. Então, não somos uma equipe pequena. Sim. E não somos uma equipe pequena dentro da companhia. Certo. E aquele negócio, né? Nós somos uma companhia de serviços ambientais. Sim. A nossa consultoria ambiental, ela tem que ser de alto nível, porque somos uma empresa de serviços ambientais.
Então, a nossa equipe de gerenciamento de áreas contaminadas, ela é importante para a companhia, ela é muito bem vista dentro da companhia. Legal, muito bom, isso é bom. Né? Às vezes o setor de áreas contaminadas dentro de empresas muito grandes, que tem muitos setores, acaba ficando meio de escanteio. Mas é bom que vocês tenham essa força interna aí, né? E você conseguiu novamente fazer o mesmo que você fez com aquela turma lá? Você consegue fazer com o pessoal de São Paulo, seja com a equipe de campo ou seja com a equipe dos seus companheiros aí de escritório da Rastec, o mesmo tipo de approach aí, de formação profissional? Como é que está essa parte com você agora? Então, Marcão, aqui em São Paulo, eu acabei encontrando dois grandes gerenciadores de áreas contaminadas, eu já os considero assim, são meus colegas de Rastec, são meus colegas de Senac, que é o Danilo Lopes e a Débora Oliveira. Certo. Então, no primeiro momento, a gente teve uma sinergia muito grande, uma troca muito grande de informação e conhecimento, cada um em sua área específica. Eu sou geólogo, a Débora é engenheira ambiental, o Danilo também é engenheiro ambiental. Nós temos backgrounds diferentes, atuações e clientes diferentes, mas a gente fala a mesma língua. Né? Certo. Então, rolou essa sinergia e rola essa troca muito grande na gente e partiu da gente expandir essa comunicação dentro da empresa, na parte técnica. Certo. O Marcos Vinícius ele entrou com uma atuação muito importante com a cultura do feedback. Então, hoje, o feedback dentro da nossa unidade é algo que está bem implantado. Então, a gente conseguiu, com pequenas ações, proporcionar essa troca de conhecimento e essa troca de conceitos entre os profissionais dentro da equipe. Para você ter uma noção, nós fazemos 3 reuniões semanais específicas para troca de conceitos, troca de experiências e ensinamentos relacionados à GAC, à atualidade. Eu tenho o meu cliente, qual que é o meu desafio lá, qual a solução que eu consegui encontrar, ou qual que é a solução que eu preciso trilhar para chegar num êxito. Então, a gente tem isso muito forte dentro da equipe. É uma responsabilidade do profissional da GAC realizar esse tipo de atividade dentro da sua equipe, Sim. Seja com um cara que ele está há mais tempo ou o cara que está há menos tempo dentro da equipe. Eu costumo pensar muito nesse conceito de liderança. Sim. E muitas vezes nem só a liderança de cargo, né, aquela liderança hierárquica, a liderança de situações. Vou te dar um exemplo aqui. Dentro do organograma da empresa, o analista de projetos ele está num cargo superior a um encarregado de campo. Certo. Só que no exemplo da Rastec nós temos encarregados de campo que eles estão no mercado desde a década de 90, do início dos anos 2000. Certo. Então é um cara que tem muita bagagem de campo, muita bagagem de conhecimento histórico do GAC e que em determinadas situações ele acaba virando o líder do analista. Em outras situações, o analista é o líder dessa pessoa. Então, essa troca de informações é muito preciosa dentro da equipe, dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. E você está me falando, e eu me lembro de outras conversas nossas, que você dá muito valor, com razão, à questão da comunicação. Então, como você vê essa comunicação? Então, você está falando comunicação entre os seus iguais, onde vocês têm 3 reuniões por semana, você tem uma comunicação entre o seu subordinado, mas reconhecendo no seu subordinado uma questão da liderança, pela experiência dele em determinada questão. Você teve uma questão provavelmente muito importante de comunicação, porque imagino que não deva ter sido fácil ficar 1 ano no campo com os caras ensinando tudo para eles no sol do Rio de Janeiro, que eu não conheço tão bem quanto você, mas o sol do Rio de Janeiro é de lascar. Né? É de lascar. Na Baixada Fluminense, então, pois é. mais pesado ainda. Não, mas era São Gonçalo mesmo, era em janeiro. Então, e o cara no noticiário dizia assim, hoje fez 48 graus com sensação de 50 graus. Meu Deus do céu, onde é que eu tô aqui, pelo amor de Deus? São 48 na sombra, né? Pois Se for lá no sol, o negócio fica mais apertado. Mas então, como é que era essa comunicação em situações como essa, com o pessoal que né, tá sofrendo ali, né? Então, como é que você conseguia deixá-los motivados o suficiente para desempenhar o papel? Então, Marcão, eu acredito que uma pessoa, em qualquer fase da vida, em qualquer atividade na vida, atividade profissional, o relacionamento com a família, relacionamento com os amigos,
tudo tá a comunicação está intrínseca em todos esses aspectos, né? Então, quanto mais a pessoa tem esse aspecto da contaminação, a gente fala de GAC, eu lembro de contaminação, da comunicação, assim, mais refinado, mais ela tem a agregar nos seus relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais. Então, a minha tática de comunicação é conseguir me comunicar independente de com quem eu estou me comunicando. É até engraçado, né? O pessoal que me conhece brinca comigo, porque se eu vou no churrasco dos meus amigos e que os pais dos meus amigos, a família está lá, você me acha muito fácil conversando com o pai e com o avô do meu amigo. Enquanto tem aquela galera que fica mais ali nos jovens. Sim. Então, eu procuro ter um conteúdo para passar ou para receber de todos os grupos de sociais ou todos os grupos hierárquicos dentro de uma empresa. Então, eu tinha uma comunicação específica com o pessoal que eu estava ali passando um pouco de conhecimento da sondagem. Eu tenho uma comunicação específica com o técnico do órgão ambiental. Eu tenho uma comunicação específica com meus gerentes, com meus superiores, com meus subordinados, com meu cliente. Certo. Então, é muito importante o desenvolvimento da comunicação justamente para você poder falar a língua de todos esses players, né? Todos esses interessados. Ao meu ver, é algo primordial para um profissional no GAC conseguir desenvolver a comunicação, uma comunicação específica para atender todos esses interessados. Isso não é muito desenvolvido entre nós, os profissionais do GAC, né, João? Isso talvez pela formação, nós somos geólogos, engenheiros e tal, então a gente tem um pouco mais de dificuldade na comunicação. Você acha isso também ou não? Completamente, eu sou completamente de acordo. O geólogo em específico, ele tem o geologuês, né? Todos aqueles nomes de rocha, informações e termos específicos na própria investigação, na própria geotecnia, na própria GAC, nós temos os nossos termos de GAC, que na nossa cabeça é tão difundido, o conceito é tão simples, mas às vezes a gente tem que abrir a mente e pensar assim, poxa, o meu cliente entende tudo que eu estou falando. O órgão ambiental a gente já consegue fazer uma discussão assim, mais técnica, mais pesada. Agora, o meu cliente, o meu subordinado, o pessoal da minha equipe, é muito importante desenvolver, né? Ao invés de chegar numa reunião com o cliente e cuspir no termo técnico, já falar a língua do cara, já em específico, ter o conhecimento de base, né? Ter o conhecimento de lei ambiental, essa questão normativa também muito na veia, para poder dialogar com todos esses interessados. Eu acho que é um ponto muito importante na pessoa que está gerenciando uma área contaminada e que é um desafio para a gente, como engenheiro, como geólogo, como biólogo, como químico. Nós não somos comunicadores natos, mas de desenvolver essa parte de comunicação. Sim. Como é que é a diferença, João, do Rio de Janeiro para São Paulo no GAC? Assim, o que o cliente precisa lá, o que o cliente precisa aqui? O que o órgão ambiental lá espera? E a gente imagina que São Paulo tem o órgão ambiental é mais exigente, talvez tecnicamente mais desenvolvido do que do Rio de Janeiro. Isso a gente tem a impressão aqui. Isso é verdade? Quais são as diferenças do trabalho aqui e lá? Marcão, a diferença essencial é que a DD38 veio para botar as cartas na mesa, né? E veio para virar todas as cartas que estão na mesa. Então, se tratando de gerenciamento de áreas contaminadas aqui em São Paulo, o gerenciador, ele sabe muito bem aonde ele tem que ir, o que ele tem que cumprir, e ele consegue passar isso com facilidade para o responsável legal. Está aqui a lei, né? Está aqui a DD38. Está aqui a lei. Está aqui a lei, está aqui o que você tem que cumprir. Eu vejo uma carência muito grande dessa normativa legal, dessa base legal nos outros estados da federação, para poder justamente guiar e ficar mais claro para todos os interessados. A diferença é que aqui em São Paulo tem essa nossa DD38, que é vista por muitas pessoas como um grande bicho-papão, mas, ao meu ver, ela é um grande aliado tanto do responsável legal, tanto do responsável técnico, né? Sim. Porque ali tem todas as orientações para você fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, de conduzir o seu trabalho da melhor maneira possível. O meu pensamento é o seguinte: eu tenho um padrão que hoje é considerado nacionalmente um padrão top. Eu não posso levar para o meu cliente de outros estados um produto diferente do que isso. Certo. Então, hoje, o João, como gerenciador de áreas contaminadas, se eu for desenvolver qualquer estudo em qualquer outro estado da federação,
eu vou levar o padrão CETESB, o padrão DD38, para começar a startar o meu projeto nos outros estados da federação. Eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Normas e bases legais, elas estão aí para te indicar o que é o básico. Certo. É ali para cima, você vai Sim. fazer o seu estudo dali para cima. E daí o cara fala que é o cliente é o problema, né? Então o cara fala, não, lá nos outros estados o cliente não quer fazer, mas certamente ele não quer fazer porque não tem ninguém pedindo, né? E aqui em São Paulo, não é que os caras de São Paulo são mais bonzinho, preocupado com o meio ambiente. Não, aqui em São Paulo tem uma lei que os obriga a fazer, né? Então, Exatamente, Marcão, exatamente. E aí também entra o ponto principal da nossa conversa, que é a comunicação. sim, É muito fácil botar a culpa no cliente, a culpa é do mercado, a culpa é do órgão ambiental de determinado estado que não é tão desenvolvido ou não cobra tanto, não cobra com tanta rigidez. A culpa é sua, você está vendendo o seu serviço. sim, Você tem que sentar lá na cadeira com o seu cliente e explicar. Ah, o meu trabalho é mais caro, mas a qualidade do meu trabalho é esse. No final do meu trabalho eu vou te falar isso, 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 isso. sim, Ah, o trabalho da consultoria Y, da consultoria Z, ele é um trabalho mais barato, mas vai te deixar esse gap, esse gap, esse gap, esse gap. Para o seu problema, para a sua atividade industrial, a gente precisa desse nível de detalhamento, para não ter problemas com o órgão, para não ter problemas para os seus colaboradores e para não ter problemas justamente para o que é o interessado, que é o meio ambiente, né? sim, Eu acredito que um dos passos para o mercado evoluir em nível de qualidade nacional, que o primeiro passo, na verdade, é essa comunicação, né? É a cadeira, é eu sentar com o gerente de uma planta, é eu sentar com um responsável de uma cadeia de plantas do Sudeste, no estado, e jogar real para o cara, tratar o cliente como um cliente personalizado que ele merece, né? sim. E mostrar as alternativas e a qualidade do serviço que você está propondo fazer. Muita gente pergunta para nós, né? A investigação tem que ser bem feita, tem que usar a ferramenta não sei qual, tem que adensar a resolução, ao coletar amostras de solo na zona saturada, muitas amostras para o laboratório e tal. E daí fala assim, não dá porque ninguém paga, né? Ninguém paga, o cliente não quer, o órgão ambiental não exige, e daí a gente volta na questão da comunicação. Quando me perguntarem isso, ou quando te perguntam isso, você responde: o negócio é você se comunicar direito, explicar todas as situações para o cliente, que ele tem que fazer isso. Não fazer isso é uma opção que deixa lacunas e deixa problemas ambientais. É isso que é a sua resposta para essas pessoas? Exatamente essa a resposta. E aqui no Brasil a gente vive um problema porque, como o gerenciamento de áreas contaminadas ele não é tão velho, se for buscar é dos anos 90 para cá, e as remediações ambientais elas não são instantâneas, a gente precisa de um prazo para Sim, poder elaborar, para poder performar a remediação. A gente traz o conceito lá dos Estados Unidos, né, que uma investigação mal feita requer muito gasto numa remediação que não vai ser tão efetiva. Então, a gente não tem esse exemplo palpável aqui no Brasil, por sim. enquanto. E cabe a nós, como gerenciadores, trabalhar justamente nesse conceito da importância da investigação. Só que, para fazer isso, a gente tem que saber o que a gente está falando. Eu costumo dizer que o cara que lê bastante, ele é amigo das palavras, ele conhece as palavras, né? Se você pensar num amigo seu de longa data, você vai falar tudo sobre ele, porque você Sim, conhece ele. Então, um profissional que ele está se atualizando, que ele está lendo, que ele está consumindo material sobre GAC, ele é amigo do GAC, ele é amigo dos conceitos. Então, na hora de sentar, na hora de conversar, ele vai conseguir passar para o responsável legal todas as variáveis e todas as consequências que ele tomar a partir de cada decisão ou de cada negligência com uma investigação mais detalhada ou de melhor qualidade, com a utilização de métodos de melhor qualidade. Eu acredito que está aí o segredo. sim. Você falou de um segundo fator agora, a comunicação, né, que era o que a gente estava tratando até agora, e o segundo é a formação, né, a vontade ou a necessidade da pessoa de se desenvolver. Como você acha que um profissional que está
começando em GAC, o que não precisa nem estar começando, né? Eu estou há vários anos e estou começando também, né? Depende do ponto de vista, né? Você também, você está há muitos anos, mas está sempre começando, né? Você está fazendo um curso agora de pós-graduação e tal. O que o profissional tem que buscar? Sim, ele tem que buscar o conhecimento, mas como, onde, que tipo de leitura ou que tipo de ação, o que ele tem que fazer para melhorar essa formação a ponto de ficar desse jeito que você falou, amigo do GAC? Marcão, um profissional hoje que está entrando no GAC, tirar aquele cara que saiu da faculdade, conseguiu uma oportunidade, seja de estágio ou seja já como formado, mas iniciando ali do zero, eu acredito que a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer sobre o gerenciamento em si, de um modo mais macro, pensar no curso dele, na especialização dele e trazer o que a especialização dele pode contribuir para o GAC em si. Então, eu como geólogo, eu procurei trilhar por esse caminho, né? Pensar o que a geologia pode trazer, o conhecimento da geologia pode trazer para o GAC. Eu achei milhões de pontos, e são milhões de pontos para eu me desenvolver. O mercado é muito dinâmico, os profissionais novos estão entrando, os profissionais que já estão no mercado estão se desenvolvendo. Então, se o cara entra para ficar parado, para se acomodar, para fazer aquilo ali, ele vai ser atropelado. Ele vai ser atropelado por quem está entrando. Então, a minha visão para quem está entrando, primeiramente, é essa. Poxa, eu vim da química, eu sou formado em química, eu entrei no GAC agora. Com o que eu posso contribuir? Sim. Eu vou trazer o meu conhecimento sobre substâncias químicas, sobre as reações químicas, sobre a interação de substâncias químicas. O geólogo, ele traz o conhecimento do solo, descrição do solo, composição do solo, composição das rochas. Então, o primeiro ponto é aí. Depois disso, eu dou como dica uma autoanálise, um auto-feedback. Quais são as minhas fraquezas? O que eu preciso aprender mais? E, a partir desse momento, começar a trabalhar. Não pensar, não desesperar, pensar assim, eu preciso em uma semana saber de tudo, mas construir ao longo prazo, né? Poxa, daqui a X anos eu quero dominar esses assuntos aqui. E ser curioso, pegar livro, pegar artigo e consumir os materiais. Ouvir podcast. Sim, se possível, ouvir o podcast. Tem poucos materiais em português, né? Então, você também sentiu isso? Ou você sempre buscou os materiais em inglês? Ou tem alguma coisa em português que você acha que facilite o caminho para as pessoas? Algum artigo, algum livro, sei lá? Como o GAC é uma área nova, a gente esbarra um pouco nisso, né? O conhecimento científico, o material produzido no Brasil, ele ainda é muito pouco. As grandes bibliografias de referência são todas internacionais. Então, um profissional do GAC ainda esbarraria um pouco nessa questão da língua estrangeira. Mas é algo a se trabalhar também. Se um profissional ele tem a deficiência numa língua estrangeira, ele tem que trabalhar na língua estrangeira. Virar amigo das palavras em inglês, por exemplo. Né? Ele vai começar a conhecer as palavras e conseguir pegar os conceitos. Eu mesmo tenho um nível que eu considero muito bom em inglês, mas tem diversas palavras, ainda mais algumas técnicas que eu não conheço. Então, eu estou fazendo o meu estudo, eu vejo uma palavra, paro e vou ver o que a palavra significa. Volto. Eu vejo ela mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes, daqui a pouco aquele conceito já está na minha cabeça, já consigo ler e entender assim, livremente. Né? Mas realmente a gente tem essa necessidade do desenvolvimento técnico-científico aqui no Brasil, até porque o que vem de fora é desenvolvido nas condições físico-químicas de lá de fora. Geológicas, né? Das condições geológicas de fora. Então, tem muita coisa que é aplicável lá fora que a gente sabe com o nosso conhecimento prático que aqui no Brasil não é aplicável. E está aí a necessidade do desenvolvimento científico. E é aí onde eu exalto a contribuição de um curso de gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC, de um curso que eu sei que tem também na USP, para o desenvolvimento desses profissionais. Aí, falando do SENAC, João, você decidiu, junto com outras pessoas da própria Rastec, entrar no curso de áreas contaminadas do SENAC. Então, vamos deixar de lado, por enquanto, a questão particular da sua turma, que foi pega no contrapé com uma pandemia, tiveram menos aulas práticas como deveriam e tal.
Mas por que vocês foram todos fazer o curso? Era uma coisa institucional da empresa ou é uma coisa que vocês puxaram? Não, vamos fazer esse curso. E analisa, por favor, como esse curso contribui para a formação dentro do que a gente está conversando aqui e como é que é a troca entre quem está fazendo o curso e o resto das pessoas da Rastec, os outros, sei lá, 300, 100, 70 pessoas que estão lá do lado de vocês. Marcão, eu acredito que ainda no ano de 2017, final de 2017 ou começo do ano de 2018, eu me deparei nesse projeto que eu citei um tempo atrás, com uma caixa de luz UV. Certo, interessante. Essa caixa de luz UV, ela foi um conceito plantado na cabeça do nosso gerente, que é o Marcos Vinícius. Na época ele estava fazendo a pós de remediação no Senac. Certo. Provavelmente um professor chamado Marcos Tanaka deve ter mostrado para ele isso. A gente conseguiu desenvolver uma na Rastec e eu apliquei numa área que a gente tinha um histórico de derrame de diesel. Legal. Foi um resultado que a gente conseguiu ver lá na prática. Olha que legal. A fase adsorvida, a fase residual ali, um pouco de fase livre, já ali evidente no nosso liner, né? Olha, então, bacana. O Marcos foi um cara que ele trouxe para a equipe a importância desse curso. Ele fez gostei dessa curso daí. de mediação. Vou usar essa daí como propaganda aí do meu negócio, pô. Deu certo, sim. Então. Deu certo. E a nossa equipe lá no Rio, na época, éramos 3 analistas. Era eu, a Isabela e a Débora. A gente desde aquela época, a gente já tinha o desejo de fazer o curso. Então, a gente até chegou a pensar nos nossos custos para vir para cá, para São Paulo, todo final de semana, para fazer um bate-volta sábado e voltar lá no domingo. Acabou que a gente foi postergando um pouco e quando eu vim aqui para São Paulo, eu não pensei 2 vezes. O curso já era uma das metas para o meu próprio desenvolvimento profissional. Legal. E foi um negócio que foi fomentado lá dentro da Rastec, né? A Débora voltou a falar comigo sobre isso, eu falei com o Danilo falou com o Danilo, sim. E a gente, poxa, vamos lá fazer esse curso. E acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida em relação à minha carreira profissional. O curso é uma explosão de cabeças, assim, de conceito. Que legal. E não são conceitos que são jogados assim para você, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso por causa disso. Hoje eu posso dizer que eu sou um dos maiores defensores ali daquela linha de frente do amostrar e o solo. Né? Não tem como não defender mergulhando de cabeça nos conceitos de investigação. E é um ponto que ele é um ponto primordial, é um ponto muito forte nesse curso, a investigação e o porquê do que você está investigando, os conceitos atrelados a isso. Sim. Pô, que legal. E daí vocês conseguem conversar com as outras pessoas que não estão fazendo o curso dentro da Rastec? Nós conseguimos e na verdade é legal porque dentro dessas nossas conversas, a gente trazendo os conceitos do curso, a gente fomenta o desejo do pessoal de entrar no curso. Né? Então, tinha uma galera na Rastec de quando que vai abrir, quando que vai ser a próxima turma, já esperando para entrar no curso. Ao meu ver, é um curso primordial. E eu fiquei feliz assim, de saber que é um curso que ele também não está estagnado. Ele é um curso que ele vai avançando, vai evoluindo, conforme o conhecimento dentro da área vai evoluindo. E é um mix, né, de conceitos com prática. Sim. A gente aprende na aula, sai de tarde já vai fazer aquilo ali, vê aquilo funcionando. Né? Sim. E isso é muito bacana. Pô, legal. Então, o curso contribuiu bastante com vocês e tem com vocês pessoalmente, né? Assim, pessoalmente, profissionalmente, mas vocês conseguiram modificar, de certa forma, a cultura da empresa? Porque tem vários alunos de empresas menores que, sim, eles conseguiram modificar a cultura da empresa para tomar um certo rumo depois que boa parte dos profissionais vieram fazer o curso. A Rastec é uma empresa bem maior, então como é que uma mudança talvez leve mais tempo? Vocês estão conseguindo, com muita gente no curso, mudar a cultura dentro da Rastec ou não era preciso mudar?
ou não estão conseguindo, a engrenagem demora para virar, como que funciona? Apesar da Hashtag ser uma empresa grande, a gestão do Marcos em si, que é a que eu posso falar, foi a gestão que eu entrei, ela é muito democrática e ela tem esse viés de comunicação muito aberto. Certo. Então, a gente senta com o nosso responsável técnico para discutir coisas sobre GAC. Certo. E o nosso responsável técnico em específico, ele é um cara que ele é muito curioso sobre isso, é um cara sensacional. Eu sou suspeito para falar, e ele é um cara muito aberto ao desenvolvimento dos conceitos, ao desenvolvimento da própria GAC em si. Então, trazendo essas novidades, a gente conseguiu, efetivamente na Hashtag, implementar essas melhorias nos projetos que a gente atua. Então, é bem bacana porque, por exemplo, eu falo sobre poço em seção filtrante curta e eu consigo vender isso e já aplicar num site, depois de um mês, 2 meses. Certo. Então, e a gente não tem essas amarras dentro da Hashtag, né? A gente quer aplicar tal ferramenta, a gente quer trazer esse conceito novo, a gente tem muita liberdade para poder fazer isso dentro da equipe. Você trouxe uns assuntos interessantes aqui também, onde você fala da responsabilidade da liderança, né? Então, e você está falando aí da liderança da Hashtag, do setor de áreas contaminadas na Hashtag. Como você vê o papel da liderança dentro da empresa e dentro da formação dos profissionais e dentro do desenvolvimento do profissional? Especificamente dentro da empresa, Marcão, é do interesse da gerência e do interesse da empresa que o produto final da empresa ele seja um produto de qualidade e ele seja um produto de qualidade em melhoria contínua. Então, é muito importante para os cargos de liderança atuarem na provisão de conhecimento, no desenvolvimento técnico do profissional. Minha experiência dentro da Hashtag é muito boa. Nós, com uma certa periodicidade, fazemos treinamentos específicos sobre temas específicos dentro da geologia, dentro do GAC, ministrados pelo nosso supervisor técnico. Então, agora com o desenvolvimento dessas ferramentas online, a gente consegue reunir uma turma grande e passar 3 dias, 3 tardes, aprendendo sobre conceitos diversos, como análises estatísticas, ou conceitos mais básicos, como alguns conceitos básicos de hidrogeologia, como transporte contaminante. Então, dentro da Hashtag, a gente tem essa cultura e tem isso implementado. Isso é muito importante porque esse bom costume passa da alta gestão para os líderes menores, assim dizendo, né? Então, você fomenta o cara que é um analista a ensinar um estagiário, ou a refinar o conhecimento de um encarregado de campo, de um assistente, porque você tem uma figura de um responsável técnico te ensinando, passando conceitos para você. Né? Eu vejo que é muito importante no produto em si, no final do produto, essa educação dentro da empresa. Poxa, se eu sou líder de um projeto, eu quero que o projeto performe da melhor maneira possível. Certo. E eu vou conseguir essa melhoria contínua estimulando os meus liderados a buscarem a melhoria contínua do conhecimento técnico, da performance dele, e dando ferramentas também, né? Porque também não adianta muita coisa eu chegar para o cara e falar vai estudar. Eu vou ser aquele pai que está falando para o adolescente de 13 anos que ele tem que estudar para ser alguém na vida. Certo. Eu tenho que ser mais aquele pai que traz junto e mostra, poxa, vamos estudar, vamos começar por isso, vamos fazer junto. Olha só, eu vou te passar o conceito aqui, daqui para frente você busca lá. Eu acho muito importante isso para o profissional que está se desenvolvendo, que está aprendendo, e para o profissional que está passando. Certo. Porque a gente volta lá no conceito inicial da comunicação. Sim. Quantas e quantas vezes eu vi professores que eram monstros acadêmicos, Sim. eram monstros em conceitos. Tem muitos profissionais na área que os caras sabem muita coisa, mas o cara não sabe passar. E Sim. quanta oportunidade ele está perdendo de se desenvolver por não saber passar. Sim. Então, é uma via de mão dupla, né? Você enriquece o seu liderado com conhecimento técnico, com a sua experiência, e, ao mesmo tempo, você adquire experiência no passar experiência. Sim, Eu acho isso muito importante.
Quando a gente responde uma pergunta, a gente é obrigado a concatenar as ideias, né? Isso a gente aprende Exato. bastante também, é isso mesmo, né? Quem tá falando, né? Não, e às vezes você vem com uma pergunta, a pessoa te responde e levanta um ponto que você nunca pensou na vida. Sim, Então, é dali aquele momento que vira aquela chave e que você, poxa, esse conceito aqui eu não tinha parado para prestar atenção sobre isso, sim, não tinha parado para me desenvolver sobre isso daqui, realmente isso daqui é uma lacuna. E é aí que as lacunas são preenchidas, né? sim. Bom, a gente está falando da importância da investigação, de você fazer as coisas corretamente, né? Que você vai poupar problemas lá na frente. Tem uma questão que aflige o nosso GAC aí, que é uma questão muito, muito forte, que é a do risco, né? E da massa, a massa e o risco, que a gente normalmente negligencia a massa. A massa tá, grande parte dela, 90%, está, de certa forma, imobilizada no solo. E o GAC opta por não mexer nisso, né? Não ver isso, não investigar isso. E acaba optando por investigar a água subterrânea e agora, muito mais fortemente, o vapor. Então imagina, tem uma área fonte com uma massa grande, que a gente está ignorando, está deixando ela lá. A massa está lá, a gente deixou ela lá. A concentração na água subterrânea próxima da fonte é uma concentração alta, mas a gente diz assim, ninguém bebe essa água. Imagina, nós estamos perto aqui do Rio Pinheiros, ninguém vai beber a água. Então vamos fazer uma restrição ao consumo dessa água subterrânea, nós estamos falando do aquífero livre, né? E vamos investigar o vapor. Se não houver risco de inalação de vapor, essa área está reabilitada, até aí tudo bem, mas assim, está reabilitada e tchau, vamos embora, parabéns, responsável legal, sua área está reabilitada, nós responsáveis técnicos assinamos aqui, tchau. O órgão ambiental também, aprovado, mas isso eu acho algo temerário. Como é que você vê isso daí? Marcão, isso é algo muito temerário. Eu parei para pensar um tempo atrás sobre como esse conceito, como esse tipo de investigação ele foi consolidado ao longo do tempo. Porque é isso que você falou, né? A pessoa vem, entra num site, fala, eu vou instalar um poço aqui, um poço aqui, um poço aqui, um poço ali, instala o poço. Fez uma coleta de água, pum, concentração alta, avaliação de risco. Fez a Sim, avaliação de risco, não deu risco. Não, beleza, restringe água subterrânea e e vamos tchau. embora. Deu risco, vamos pôr um sistema de remediação. Aí o cara está bombeando, o cara está injetando oxidante, um redutor, e ele não vê aquilo dando resultado. Por que disso, né? Porque falta o básico ali, né? Da identificação da fonte, Sim, da investigação da fonte, sim, da investigação do solo. Como é muito falado, né? A contaminação ela não surge em um ponto da matriz do aquífero porque ela quis surgir. sim, Ela vazou de algum lugar, ela foi derramada em algum lugar. Se perde muito o conhecimento do modelo conceitual, entrando já ali na confirmação, ou no viés de confirmação ou não. O conhecimento da geologia do local, da matriz do aquífero, das particularidades, das fontes, da onde foi derramada a fonte, da massa, é algo que, no meu ver, é o que vai resolver o problema do site depois de um tempo. Quanto à restrição do uso de água, é uma coisa polêmica, muito polêmica ainda, mas, ao meu ver, se eu fiz o primeiro passo lá da preliminar, delimitei minhas camadas hidroestratigráficas, sei aqui onde está a minha fonte secundária mais representativa, tomei as minhas ações ali, para fazer uma restrição de uso de água, vai ficar mais fácil, porque eu vou acompanhar o decaimento dessas concentrações e vou conseguir assegurar que essas concentrações elas estão decaindo. Aí faço uma análise estatística para ver daqui a quanto tempo essas concentrações vão estar abaixo da CMA, dos valores orientadores, dos valores de potabilidade, e encerro o meu caso. O que se vê hoje, o que se vê um tempo atrás é justamente isso, né? Eu não sei onde está a minha fonte, eu quero fazer uma restrição aqui e um acompanhamento, seja ele qual for, de 2 anos, com 2 campanhas de amostragem por sim, ano, sim, e depois, beleza, assim não vai funcionar, porque eu tenho certo. uma massa inicial, retida no solo, trazendo aporte de contaminação, variando essa minha concentração. Então, eu acho que a solução para isso é justamente voltar para o básico, justamente voltar
para avaliação preliminar, para identificação das fontes e para investigação dessas fontes que eu identifiquei. Porque senão você faz um trabalho de sorte. Sim. Furei aqui, furei ali, achei ou não achei e bola para frente. Concordo, isso falta muito ainda, infelizmente. É isso que você falou, por sorte. Achei na água e aí eu vou fazer alguma coisa para que aquela concentração naquele poço atinja um limite tal. Mas a fonte primária, a fonte secundária ficou para trás, né? Infelizmente. Exato. E eu acredito que tenha vindo de uma cultura de mercado dos postos de abastecimento essa necessidade de urgência na investigação e no diagnóstico. Fez, furou, coletou a amostra para hoje, modelo conceitual, já rola, confirmatória detalhada, sistema de remediação e vamos embora. A gente ainda não tem em indústrias aquele prazo, aquele tempo que é o tempo necessário para investigar, para consolidar os conceitos do modelo conceitual do site na sua cabeça, para você interpretar o modelo conceitual e os dados e tomar a melhor decisão possível. E acompanhar a decisão, o resultado da decisão. E acompanhar o resultado da decisão e refinar, até porque o nosso trabalho ele é feito em cima de incertezas. Sim. Então, por mais que você refine seu modelo conceitual, você ainda vai ter incertezas. E essas incertezas podem se concretizar mais para frente como certezas ou justamente como certezas. Sim. E é ali que a gente tem que fazer aquele ajuste fino, né? Legal, João. Bom, é isso. Minhas perguntas são essas. Agora, o podcast é seu. Pode levantar as questões que você quiser aí. Marcão, eu quero falar um pouco sobre a entrega e a comunicação. Certo. Muitas vezes a gente vê um profissional que ele tem muita entrega, ele entrega muito, ele agrega muito para a empresa, certo. Só que ele não se comunica. Ele é um cara fechado. E isso é maléfico para o próprio profissional, né? Ele não é enxergado dentro da empresa, ele não é enxergado dentro do meio acadêmico, meio profissional, de uma maneira equivalente ao que ele entrega. Certo. E também temos alguns maus profissionais que se comunicam, se vendem muito mais do que entregam. Entendi. Então, eu acho importante a comunicação, eu acho importante a sua promoção, mas ela tem que estar atrelada a uma entrega. Então, preocupe-se em se comunicar, preocupe-se em mostrar o que você está fazendo de diferente, o que você está fazendo de novo, mas entregue. Mas faça, isso aí. Meu pai, há muito tempo, ele me contava uma fábula, uma história da pata e da galinha. Certo. Você já ouviu falar sobre essa história? Eu ouvi falar, mas pode contar, porque como eu já sou velho, eu já ouvi, mas os nossos ouvintes não ouviram. Eu vou fazer um resumo, porque eu não conheço a história em detalhes, mas é o seguinte, a pata, ela dá um produto bem melhor, um ovo bem maior, bem mais nutritivo do que a galinha, e, no entanto, as pessoas consomem o ovo da galinha, não consomem o ovo da pata. Justamente por causa da comunicação, né? A galinha, quando ela vai dar o seu produto, que é o ovo, ela faz o escarcéu. Ela faz o escarcéu. E a pata bota o ovinho dela lá quietinha. E, no final das contas, o que é comprado, o que é taxado como de valor, é o produto da galinha. Então, a ideia é essa, né? Se você está desenvolvendo um produto de valor, não fique quieto, se comunique, mostre. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas aí para poder difundir o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, o que a gente está desenvolvendo. Podcasts, YouTube, o próprio LinkedIn. Livro, você pode escrever o próprio livro e você pode escrever sozinho, né? Livro. Exato, você tem a oportunidade de se filiar a alguma escola, alguma faculdade e desenvolver artigos, teses, você tem aí aberto para fazer seu mestrado, doutorado, a pós do Senac, que é muito importante, pessoal, vir para a pós do Senac. O conceito é esse, entregue um produto de qualidade e se comunique. Isso é uma dica importante, então eu ia falar para você deixar uma dica aí para o pessoal, né, para finalizar e tal, mas essa dica que você deu eu acho que é fundamental. Entregue e se comunique. Isso mesmo, Marcão. Não, legal, João. Obrigado pela disposição, obrigado pela conversa. Deixa eu fazer a última pergunta, então. Qual é o correto, afinal de contas? É o biscoito ou é bolacha, João?
Marcão, isso é um ponto que já deveria estar findado nessa discussão, né? Dentro da discussão com meus colegas daqui de São Paulo, eu tenho uma resolução muito simples. Porque o que vale é o que está escrito. Certo. Se o cara é casado, na certidão de casamento está escrito lá, casado. Certo. Na carteira de motorista, na carteira de motorista eu acho que não vem, Estado Civil eu acho que vem só no RG, tá lá, casado. Então, quando o pessoal vem falar de biscoito e bolacha, eu faço o seguinte, eu pego um pacote do que eu falo que é biscoito e do que vocês chamam de bolacha. E a gente lê o que está escrito lá. E eu desafio os ouvintes desse podcast a pegar o pacote de bolacha e ler o que está escrito lá. Se tiver bolacha escrito, João, passo a falar bolacha. Mas eu também lanço esse desafio. Se tiver biscoito, eu gostaria que os ouvintes passassem a chamar de biscoito. Legal, João. Obrigado pela disposição, obrigado pela conversa. E é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado do nosso papo aí e que continue ouvindo o nosso podcast toda quinta-feira. Marcão, foi um prazer dividir esse tempo com você, dividir um pouco do que eu tinha para passar. Me ponho desde já à disposição para novos convites, novos temas. E eu queria dizer o seguinte, deixar um último recado para o pessoal. Tem um grupo musical, são artistas que eu gosto muito, e uma música, ele retrata com uma simples frase, assim, algo que eu trago para a minha vida, né? Ele diz que cada um é o que sobrou de ontem, o que juntou de tudo. Diretor, protagonista e roteirista do seu mundo. Então, lute pela sua vida profissional, lute pela sua família, lute pelos seus queridos, se desenvolva, não passe nesse mundo de passagem, passe para fazer a diferença. Você é capaz de se capacitar para fazer a diferença, seja em qual área você atue. E ouça podcasts. Sim. Legal, João. Obrigado, então. Valeu, Marcão. Obrigado pela oportunidade. Olá, pessoal. Essa foi a minha conversa muito bacana com João Paulo Dantas, geólogo da Rastec, como vocês ouviram na história dele, né? Uma história muito interessante, de muitas realizações, apesar da pouca idade. E vocês podem imaginar que eu só entrevisto geólogo, mas não é nada disso, né? Então, como eu falei no último episódio aí do Tomás, que também é geólogo, a gente está aberto aí a sugestões de temas de pessoas entrevistadas e tudo que for preciso, né, para contribuir aí com esse podcast e, consequentemente, com a diversão de vocês, com a formação de vocês e com o mercado de áreas contaminadas como um todo. Essa semana tivemos uma live muito legal com o Rodrigo Cunha. Estamos tendo esses podcasts semanais muito interessantes. Eu tenho já entrevistas gravadas com muita gente, eu não vou falar aqui para não estragar a surpresa, mas aguardem que já tenho muita gente gravada já para eu editar e lançar nas próximas semanas. Gostaria que vocês continuassem me mandando sugestões de temas, muita gente mandou, mas é sempre bom ouvir vocês, tá? Então, quem quiser me mandar sugestões, meu e-mail marcos@icdambiental.com.br, ou vocês me acham facilmente nas redes. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima.